Muito bom dia, meu povo! Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? É muito diferente estar ao vivo aqui com vocês. Normalmente a gente está acostumado a estar sempre ali por videochamada, no Zoom, no Google Meet. E é uma honra demais, eu quero que vocês saibam disso, estar aqui palestrando, estar podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com cada um de vocês. Então, bora lá, sem mais enrolação. Tem um passador? Bom, parabéns. Onde? Show, valeu. Boa. Então, sem mais enrolação, a minha palestra de hoje ela é sobre como trazer leads verdadeiramente qualificados ali e que sejam high ticket através dos anúncios. Em todas as consultorias ali, em todas as análises de tráfego que eu faço frequentemente com cada um de vocês, eu sei que isso é um problema recorrente, que a maioria de vocês ou já passou ou em algum momento vai passar de estar atraindo o público desqualificado. Pessoas que não têm assim aquele interesse, que não vêm aquecidas e que acabam não sendo o perfil dos pacientes que a gente quer atrair. E por isso eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui gostaria, eu quero que vocês levantem a mão, quem gostaria que existisse um botão mágico que quando você aperta esse botão, automaticamente vem lead qualificado? Pô, levanta a mão aí pra mim. Quem gostaria que existisse um botão desse? Eu adoraria que existisse um botão desse, que fosse só ali, ó, cliquei numa ferramentinha e já era. Só lead qualificado caindo no colo ali da secretária. Só que eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Esse tipo de botão, para a gente conseguir de verdade trazer lead que seja verdadeiramente qualificado, cara, o tráfego não é uma ciência exata. Então não existe um botão, não existe uma configuração, não existe uma única segmentação que você faça que do nada, xablau, apertei ali só vai trazer lead qualificado. Essa é a grande verdade. O tráfego não é uma ciência exata, não é porque você colocou R$1 ali sendo investido em tráfego que vai voltar 10, ou não é porque algum dia você já investiu R$1.000 e voltou R$100.000, que isso vai continuar acontecendo de forma frequente. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que tráfego não é uma ciência exata. E eu queria trazer para vocês aqui a diferença do conceito de entender para compreender. Eu sei que a maioria de vocês agora deve estar pensando, nossa, mas eu sei que tráfego não faz milagre. Eu sei que não existe esse botão, eu entendo. Mas será que você compreende que realmente não existe esse botão, que realmente não é possível você apertar ali alguma coisa e não fazer milagre com o tráfego? A diferença entre o conceito de entender e compreender ela é o seguinte. Entender é como se fosse ler um mapa de uma cidade, onde você até consegue saber ali quais são os pontos de referência, você consegue, se for lá no Rio de Janeiro, por exemplo, você consegue saber no mapa onde está o Cristo Redentor, onde está o Pão de Açúcar, onde fica isso e aquilo. Mas compreender é quando a gente te solta ali na cidade e você consegue andar pela cidade, você consegue se guiar, você consegue realmente ali viver a experiência completa. Então, eu sei que a maioria de vocês não compreende esse conceito de que tráfego não faz milagre. Ele não é uma ciência exata e não é porque a gente gravou X anúncio ou colocou X reais que obrigatoriamente você vai ter um retorno sobre aquilo. Existe uma série de passo a passo ali que a gente precisa seguir e otimizar para a gente conseguir de fato atrair esse lead qualificado. Então, eu queria trazer aqui para vocês o que eu compreendi, na verdade, investindo mais de fucking 10 milhões de reais em anúncios online. Então, depois, ao longo de todos esses anos, se eu fosse somar tudo, eu acho que daria até mais do que isso, mas só jogando uma estimativa por baixo, depois de investir mais de 10 milhões de reais em anúncios sendo gerenciados pessoalmente pela minha mão, pelos meus dedos, o que eu aprendi e o que você pode implementar no seu negócio também para conseguir atrair esse perfil de lead qualificado, high ticket, que realmente vai ter o dinheiro, vai ter a grana para pagar as tuas consultas e os teus protocolos. Então, o primeiro conceito de todos é que tráfego por si só não faz milagre. Então, o tráfego, ele é só o meio de campo. Se a gente fosse colocar ali numa analogia, se a gente pegasse o futebol, por exemplo, o tráfego é só um meio de campo. Você ainda precisa dos outros setores para que você consiga, de verdade, ter resultado com o tráfego. Então você vai precisar, por exemplo, postar conteúdo, você vai precisar ter ali o criativo, você vai precisar alimentar o teu perfil e você vai precisar, na outra ponta também, ter um time de vendas para atender todos esses leads que chegam. O tráfego nada mais é do que a conexão entre esses dois. Ele traz as pessoas, ele potencializa, ele traz as pessoas interessadas. Só que de nada adianta você trazer as pessoas interessadas se você não tiver essas outras duas pontas aqui conectadas ao tráfego. Então você precisa sempre cuidar tanto do seu atendimento, do seu time de vendas,
quanto também da sua parte de conteúdo, do seu perfil, do seu posicionamento, de tudo que a gente viu até aqui. Isso é importantíssimo porque só o tráfego por si só, ele não faz milagre. E continuando, se você está fazendo tráfego e não está tendo um bom resultado, eu sinto muito te dizer, mas a culpa é sua. Não existe essa de, tipo, a culpa é da agência de marketing, a culpa é da minha secretária. É claro que muito provavelmente eles podem fazer alguma coisa para melhorar, mas a culpa principal é tua porque você é o responsável por estar gerenciando toda aquela parada ali, toda aquela operação e fazer realmente o jogo virar. Só que isso é uma boa notícia no final das contas, porque quando a culpa é sua, você é capaz de fazer alguma coisa para interferir ali, para mudar e para com certeza fazer o jogo virar. Quando a culpa é de outra pessoa, de um terceiro, de uma agência de marketing, de uma secretária, é muito mais difícil você conseguir reverter essa situação. Agora, quando você assume essa posição e você assume o controle e o comando da situação, é infinitas vezes mais fácil, porque você vai fazer o que for preciso para de verdade ter resultado com o tráfego. E é muito importante a gente compreender de verdade esse conceito para não terceirizar a culpa e fazer tudo que está dentro do nosso alcance, tudo que está dentro do nosso controle para de fato conseguir atrair os pacientes ali e os leads que sejam verdadeiramente qualificados. E aqui eu queria que você levantasse a mão aqui agora para mim. Quem já ouviu falar na regra de Pareto? Quem conhece a regra do 80-20 de Pareto, que é uma regra muito famosa até no mundo dos negócios. A maioria acho que nunca ouviu falar, né? Pareto, ele em 1896, ele era um economista e ele fez uma observação muito interessante. Ele percebeu lá que na Itália, aproximadamente 80% das terras possuídas, elas correspondiam a apenas 20% da população. Ou seja, 80% das terras ali, elas eram apenas de 20% das pessoas. E quando ele ia fazendo essa distribuição, ele ia aprofundando dentro desses números, ele começou a notar que esses padrões eles eram semelhantes em todas as outras áreas. Então isso significa que 80% da renda vinham de 20% das pessoas nessa época. 80% das colheitas da plantação vinham apenas de 20% das sementes. E quando a gente vai ampliando, esse conceito ele vai ficando cada vez mais real e cada vez ele vai mais se materializando na nossa vida. Então quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, por exemplo, 80% das vendas elas tendem a vir de 20% dos seus clientes, de 20% dos seus pacientes. 80% do teu trabalho produtivo ele é realizado em 20% ali do teu tempo. E 80% das receitas do ganho ali, do faturamento do teu negócio, ele pode vir de 20% das campanhas. E no tráfego não é diferente. 80% dos seus resultados com tráfego, eles dependem única e exclusivamente dos seus criativos, dos anúncios, daquilo que você está colocando na frente da pessoa, para ela ver. Aquele é o primeiro ponto de contato que a pessoa tem com você. Então, os criativos, eles representam cerca de 80% do teu resultado. Isso significa que se você quer pegar e investir 100 mil reais em uma campanha, 80 mil reais, eles vão ser basicamente ali, eles vão dar bom ou vão dar ruim por causa dos criativos. Então é extremamente importante que a gente olhe para isso quando a gente fala de qualquer coisa, de resultado com tráfego, de lead qualificado, de lead desqualificado. A primeira resposta e a primeira pergunta, ela sempre tá para a gente voltar ali para o básico e olhar para os nossos criativos. O criativo, ele é o 80-20 do tráfego pago. Então, se vocês tiverem que se concentrar em uma única coisa, eu sei que a maioria daqui tem o tempo extremamente corrido, tá sempre vivendo na loucura de consultório, tem que atender paciente, tem que gerenciar time, tem secretária que pediu demissão. Então, se vocês tiverem que focar em uma única coisa para vocês melhorarem, para vocês terem de verdade resultado com tráfego, sem sombra de dúvidas o que eu falaria é isso aqui: foca no criativo. Foca em produzir criativos melhores e que vão conectar de verdade com a tua audiência, com o público que você quer atrair. E aqui eu tenho uma frase que eu sei que na maioria de vocês está pensando, pô, top demais, vou pedir pro meu designer botar uma fotinho lá, impulsionar e vai dar bom, né? E aí eu tenho essa frase icônica aqui para apresentar para vocês. Se criativo em imagem fosse o suficiente para ter resultado, todo designer estava rico e ele não estava precisando prestar serviço para você. Eu sei que gravar vídeo é chato, eu sei que imagem é muito mais rápido de ser produzido, só que se imagem fosse o suficiente para ficar rico, todo designer estava rico. Se imagem é assim, você botou a imagem, acabou, impulsionou ali no tráfego e já vem lead qualificado, qualquer designer faria isso para ele mesmo e não precisava trabalhar para ti. Essa é a grande verdade. Então, quando a gente fala dos criativos, o principal, ele sempre vai ser a produção de criativos em vídeo.
Sempre, sempre, sempre. A realidade é que os criativos estáticos, eles não têm o poder de persuasão que um vídeo bem produzido pode ter. Quando você tá... É só você parar para pensar no seu próprio comportamento ali como usuário. Quando você tá rodando feed no Instagram, quando você tá lá... Você para ver muito mais vídeo ou você para ver muito mais imagem? E quando você vê uma imagem, na maioria das vezes, você nem sabe quem é a pessoa que tá ali por trás. Muito diferente de quando você vê um vídeo, onde você consegue criar conexão emocional com as pessoas. Você consegue se apresentar, você consegue falar um pouco do seu trabalho, você consegue apresentar depoimento, fazer com que a pessoa viva de verdade ali uma experiência junto contigo. Muito mais do que um criativo em imagem. Então, um vídeo, ele tem a capacidade de transformar um público que era totalmente frio em um público aquecido o suficiente para querer, de fato, comprar de você. E essa é a grande sacada, porque a maior parte dos nossos anúncios, sempre, a maior parte dos nossos anúncios ela vai ser para público frio, que são pessoas que não nos conhecem, pessoas que nunca nos viram na vida delas. Então, se o primeiro contato delas ali for com uma imagem, é infinitas vezes mais difícil você conseguir qualificar e fazer com que esse lead venha com a consciência de compra. Quando você trabalha em vídeos, de fato, ao invés de imagens, é muito mais fácil você aquecer essa pessoa e criar uma conexão emocional ali verdadeira com ela, e ela já chega muito mais preparada, muito mais aquecida, sabendo muito melhor do que se trata a consulta, do que se trata o protocolo, do que se trata o atendimento, de como que é a experiência de um paciente teu na tua clínica. O vídeo é poderosíssimo mesmo. E é exatamente por isso que se a gente fosse ampliar a regra de Pareto, e se eu fosse falar sobre o 80-20 dos criativos e não só do tráfego, o 80-20 dos criativos são os criativos em vídeo. Sem sombra de dúvida, é muito mais fácil você atrair lead qualificado, você qualificar esse lead, trazer gente que vai ter poder de compra e intenção de compra quando você grava criativos em vídeo. E não só criativos ali em arte, criativos estáticos, em imagem. Só que agora a maioria de vocês deve estar se perguntando, pô, legal, não gosto de gravar vídeo, mas vou tentar. Como a gente faz para produzir esses criativos em vídeo de uma maneira que seja ali verdadeiramente estratégica, que consiga, de fato, pegar a atenção das pessoas e criar essa conexão emocional com elas, para que elas já venham aquecidas, elas tenham a intenção de compra contigo. Muito importante mesmo. As pessoas compram com emoção e justificam com a lógica. Então, essa frase aqui, cara, você tem que anotar, tatuar, escreve no teu caderninho, porque essa frase é a mais importante sempre que a gente vai pensar em como fazer a produção de um criativo em vídeo. As pessoas, elas compram com a emoção e elas justificam com a lógica. Então, qual é o principal erro que eu vejo da maioria de vocês quando vai produzir ali um vídeo? É tentar criar um vídeo muito lógico, falando do porquê o tratamento XYZ é melhor, porque o protocolo tal, quais são os diferenciais. Só que isso a minoria das pessoas quer saber. Isso é o que elas vão usar para justificar a compra com você. Ela vai comprar 100% baseado na emoção. E como que a gente faz para criar a emoção com esse público? Eu vou trazer vários exemplos aqui, vou aprofundar um pouco mais, mas é importantíssimo que vocês entendam esse conceito de criar uma conexão emocional e sempre bater no emocional da pessoa ao invés de bater na lógica, porque as pessoas compram com a emoção e elas justificam com a lógica no final. Então, se você não está tendo resultado, muito importante, a culpa não é da plataforma de anúncios, a culpa não é do mercado que está saturado, tem muita concorrência, não é o público que não está interessado, é o seu criativo que não está gerando conexão emocional com as pessoas. Simples assim. Seu criativo é ruim e você precisa refazer ele nesse molde de gerar uma conexão que seja verdadeira ali com as pessoas, que elas consigam se conectar contigo, com a tua clínica, com o teu consultório e assim por diante. E muito importante, no mundo dos anúncios, a quantidade sempre, ela vai vencer a qualidade. Outro erro muito comum na hora de produzir esses vídeos é tipo assim, ah, Matheus, beleza, vou gravar, só que eu vou gravar um por semana. Eu vou gravar um por mês ali e olhe lá. E aí, cara, o negócio não vira, o negócio flopa quando você vai e bota esse porque é normal, é assim mesmo. Entre você gravar um vídeo ultra mega blaster produzido na Torre Eiffel numa viagem em Paris e você fazer 10 vídeos meia boca ali na tua clínica, no teu consultório ou até no canto da tua casa, é muito melhor você fazer esses 10 vídeos meia boca, porque a quantidade sempre vai vencer a qualidade. Então, sempre que a gente está falando de testar novos criativos, cara, é brutal, é assim, 10 por semana,
é 20 por semana. E os primeiros 100, os primeiros 3 meses que você passar gravando, a maioria vai mal mesmo, a maioria vai ser ruim. Mas é assim, a única forma de você ficar bom em gravar criativo é gravando criativo. Não tem outra saída. A única forma de ficar bom em gravar anúncio é gravando e gravando mais anúncio. Ponto final. Então a quantidade ela sempre vai importar muito mais do que a qualidade. Então não espera tá tudo perfeito, 100% arrumado, maquiagem linda pra mulherada, o roteiro, assim, impecável, faz do jeito que dá, faz o melhor que você tem e da próxima vez você faz melhor ainda e assim por diante. É muito importante esse conceito, é onde eu vejo a maior parte da galera errando. Você precisa produzir em grande escala, em larga escala. Você não pode produzir um por semana e achar que vai ter resultado. Você tem que produzir 10, 20, 30 por semana, o máximo que você conseguir. E eu sei que gravar vídeo é assustador. A maioria de vocês não tem muito tempo, precisa ficar apagando incêndio no consultório, resolvendo um monte de problema, um monte de BO que vai aparecendo. Só que você não vai. Não é nem que você não precisa acertar de primeira, você não vai acertar de primeira. Você vai errar e tá tudo bem. É assim, você parte para os próximos. Como eu falei, a única maneira de você ficar bom de verdade em uma coisa, gravando criativo, é gravando e gravando cada vez mais criativo. Então é importantíssimo que você tenha essa consciência de que você vai errar e tá tudo bem e faz melhor da próxima vez. O que você sempre vai precisar é testar. E aqui eu trouxe um estudo também, realizado ali em 2017 pelo Nielsen Norman Group, onde eles detectaram que aproximadamente 85% dos usuários do Instagram, que é a principal plataforma que a gente usa de anúncios hoje, quando eles estão ali rodando o feed deles, eles sofrem de um fenômeno conhecido como Ad Blindness. O que é o Ad Blindness? Basicamente, o Ad Blindness é quando você ignora aquilo que é um anúncio. Então, se a gente fosse trazer um exemplo aqui mais palpável, sempre que você está assistindo alguma coisa ali na televisão, por exemplo, e começa a passar um comercial, o que você faz? Você vai no banheiro, você pega alguma coisa para comer, você vai pegar o celular para rodar o feed do Instagram, porque você percebeu que aquilo é um anúncio. Então, sempre que as pessoas elas têm a consciência de que aquilo que você está mostrando para elas é um anúncio, elas sofrem desse fenômeno chamado Ad Blindness e elas tendem a ignorar muito mais a mensagem que você tem para dizer. Então, quando a gente traz isso para números de forma mais concreta, esse estudo revelou que o CTR, que basicamente é a porcentagem de cliques nos anúncios, se o seu anúncio aparece para 100 pessoas e uma delas clica, então o seu CTR é de 1%. Essa é a porcentagem de cliques das pessoas no seu anúncio. O CTR de anúncios que parecem anúncios, que estão muito na cara ali, que são banners ali, já mais promocionais, com desconto, com aquilo de compre agora, agende sua consulta agora, eles têm o CTR inferior a 0,1%. O que significa que o seu anúncio precisa aparecer para mais de 1.000 pessoas até a primeira delas clicar. E aí cada vez vai ficando mais difícil e mais caro você anunciar e fica insustentável. A conta não fecha quando você tem anúncios dessa forma. Enquanto os anúncios que são nativos, que nada mais é do que você respeitar o conteúdo ali da plataforma, você fazer com que os seus anúncios pareçam só mais um conteúdo do que a pessoa está rolando no feed dela, eles chegam a ter CTR superior a 2,5%. Ou seja, a cada 50 pessoas, em média, que vão ver o teu anúncio, uma delas vai clicar. Então é muito mais efetivo, dá muito mais engajamento, retenção, e você gasta muito menos, você investe muito menos dinheiro para ter muito mais resultado. Isso é um potencializador de resultados absurdamente grande. Você gravar anúncios que não parecem anúncios. Então, dentro do que eu estava falando da quantidade, isso aqui se encaixa perfeitamente bem. Porque a qualidade, muitas das vezes, fazer um criativo ultra mega produzido, com câmera profissional, com roteiro e tudo mais, vai conectar muito menos do que você sacar o celular, pegar a câmera do Stories e se gravar falando. Porque o que as pessoas querem quando elas estão ali no Instagram, quando elas estão na rede social, é justamente verem conteúdos do próprio Instagram. E o próprio Instagram, ele recomenda e ele está sempre mostrando conteúdo para as pessoas dessa forma. Conteúdos nativos da ferramenta. Então é importantíssimo que a gente respeite e que a gente siga esse formato para conseguir potencializar os nossos resultados com tráfego. Então, para você se destacar, o que você precisa é respeitar o formato que o seu público-alvo é acostumado a consumir. E assim, cada público vai ter um comportamento diferente do que ele está acostumado a consumir, do que ele gosta ali de assistir durante o dia a dia deles, mas tem alguns formatos que eles são um pouco mais universais. Então, quando a gente para dar exemplos, eu sempre trago um exemplo, por exemplo, de responder uma caixinha de perguntas, de puxar o celular. Você pode até simular uma caixinha de perguntas, a pergunta que a pessoa está te fazendo, e grava respondendo uma caixinha de perguntas, porque esse é um formato que absolutamente qualquer
qualquer usuário do Instagram está acostumado a ver, está acostumado a consumir e a assistir. Então ele vai sair fora desse fenômeno do ad blindness. Você vai conseguir passar como se fosse um conteúdo nativo da própria ferramenta. Outro formato muito bom que as pessoas também são muito acostumadas a consumir e que gera um branding muito positivo para a tua imagem é quando você finge que você está sendo entrevistado num podcast, por exemplo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu algum corte de podcast viralizado no Instagram. E sempre a pessoa que está sendo entrevistada, ela tem uma autoridade muito grande nesse tipo de formato, só pelo fato dela estar sendo entrevistada por outra pessoa. Então você trazer um conteúdo desse, e assim, cara, vai atrás, arruma um estúdio, vai gravar isso. O criativo, ele é 80% do tráfego. Então, assim, não adianta você economizar na hora de gravar o criativo se você vai botar 10 mil reais ali em tráfego. Vale muito mais a pena você gravar um criativo bem feito, gravar um criativo bem gravado e investir menos do que você investir uma bolada com um monte de criativo meia boca que não vai funcionar e que não vai performar. Então, é muito importante ter essa consciência. O que o meu público gosta de consumir. Então, seria muito bom se vocês anotassem isso, escrevessem isso de verdade no caderno. Fizessem esse exercício, vocês conhecem melhor do que ninguém o público-alvo de vocês, fizessem esse exercício de pensar quais são os conteúdos que o meu público-alvo gosta de consumir. Se você não souber, você pode até criar um formulário ali dentro da tua clínica para perguntar para eles. Quais são as pessoas que você segue no Instagram? Coloca 3 arrobas aqui que você gosta no Instagram. Eu tenho certeza que vai ter um padrão de pessoas que o teu público vai seguir, um padrão de conteúdo que ele vai consumir e que você vai usar isso a teu favor na hora que você estiver gravando os criativos para aparecer realmente um conteúdo nativo, um conteúdo recomendado do próprio Instagram para eles e sair desse fenômeno do ad blindness. Então, falando agora um pouco mais sobre a arte de criar os anúncios que não parecem anúncios. Vamos lá. A primeira coisa é você conhecer a realidade do seu público e representar aquilo que eles passam no dia a dia. Então você fazer isso que eu falei, de fazer ali um estudo, perguntar para um formulário quais são os perfis de Instagram que eles mais seguem, é importantíssimo. Você trazer esses formatos que não parecem anúncios, importantíssimo. Outra coisa também, você trazer depoimentos e você documentar. Tem um cara muito famoso, um marqueteiro muito famoso nos Estados Unidos chamado Gary Vee, que ele fala o seguinte: não crie o conteúdo, documente o conteúdo. Então você documentar o que o seu público passa quando ele vai no seu consultório é um outro tipo de formato essencial para ter no teu perfil. Então você pegar um paciente ali às vezes de modelo e fazer um procedimento estético nele para você só gravar, só para você documentar como que foi a jornada, como que ele chegou, quais eram as dores deles, quais eram as reclamações, o que ele não gostava e o que você vai fazer depois e como ele vai ficar depois, mas documentar de fato em vídeo todo esse processo ali do teu paciente é muito valioso, porque faz com que as pessoas tenham justamente essa conexão emocional que a gente falou lá no início. Lembra disso? As pessoas, elas compram com a emoção e elas justificam com a lógica. Então, sempre que a gente traz esse formato documentado de como que é a experiência de um paciente na prática, ali no dia a dia do nosso consultório, a gente consegue criar essa conexão emocional com cada uma das pessoas, porque eles se sentem parte daquilo. É quase como se eles conseguissem viver um pouco o dia a dia de como que é aí no teu consultório. Isso gera uma conexão infinitamente mais poderosa do que qualquer anúncio, do que qualquer arte estática que ali imagem poderia trazer. Então, importantíssimo fazer essa pesquisa de verdade e representar ali no dia a dia o que teus pacientes, o que o teu público consome e o que ele passa. E aqui eu trouxe alguns exemplos que eu queria que vocês botassem aí para rodar o vídeo de criativos que são exatamente nesse formato que a gente está conversando. Consegue dar o play aí? Vou apertar? Show. Ó. Olha, gente, eu não sou aquela dos 70 anos dessa foto anterior, não. Vamos esquecer aqui. E de longe, você vai morrer. Isso. Olha, gente, eu não sou aquela dos 70 anos dessa foto anterior, não. Vamos esquecer aquela. Eu quero agradecer a doutora Raquel Pontara e toda a equipe, todos que trabalharam para minha transformação. Eu já sinto, assim, 30 anos menos da minha idade. Não só eu, como as pessoas também estão falando. Eu estou muito feliz com esse resultado
E, gente, se fosse no caso preciso, eu faria tudo outra vez. Porque ó, é maravilhoso o resultado. Eu me sinto muito feliz hoje. Hoje eu posso tirar foto, coisa que no meu Facebook nem foto tem. As pessoas verem que tudo tem jeito. É sensacional esse tipo de criativo, é exatamente essa pegada de você documentar o que o teu paciente passa. Não só você colocar uma foto de antes e depois. O antes e depois, pelo antes e depois, ele é muito poderoso sim. Mas quando você transforma isso numa documentação ali, num storytelling, no paciente contando que ele não tirava foto antes, que o Facebook dela não tinha foto antes porque ela não gostava da forma como ficava. É infinitamente mais poderoso porque gera essa conexão emocional que só uma foto de antes e depois não conseguiria gerar. Então é importantíssimo você trazer o máximo possível que você conseguir. Eu sei que muitos de vocês trabalham com essa parte estética. Sempre que você conseguir documentar o processo ali que o teu paciente vai passar quando ele chegar, dele falando principalmente ali das emoções, de como ele se sente estando daquela forma e como ele vai se sentir depois ali no resultado final, importantíssimo para criar essa conexão emocional. Então esse é um tipo de criativo sensacional para vocês investirem, criarem ali e dar trabalho. Não é fácil coletar depoimento de paciente, gravar, documentar essa jornada, mas é isso daqui que vai gerar resultado e que vai trazer lead mais qualificado. Bora pro próximo. Veio de longe, cara. Em São Bernardo do Campo, São Paulo. Só pra cortar o cabelo. Só para cortar o cabelo, fazer a barba. Ao longo da minha vida, eu sempre fui muito vaidoso e ao mesmo tempo preocupado com a minha imagem, né? Sempre tive muita insegurança, medo de mudar, de mudança. Eu queria algo que eu nunca fiz, algo que eu vou me sentir bem, falar assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Trazer alguma coisa nova, me deixar um pouco mais jovem, sofisticado, passando na credibilidade. Hoje o mercado que eu atendo tem um público muito jovem nas grandes empresas. Quero transmitir essa juventude. Eu não me considero uma pessoa velha, mas eu quero ter a imagem também, sentir que eu estou mais jovem. Eu acho que eu tenho um rosto meio sisudão. Talvez deixar ele um pouco mais leve, né? Mais suave. Mais suave. Mais receptivo. Perfeito. E nós vamos fazer toda essa sua mudança, essa alteração. Vamos ver o que vai dar? Vamos lá. Então agora eu vou preparar o seu cabelo. Vamos lá. Vai. Sensacional. Adorei. Eu tava com aquela expectativa, né? Eu queria algo ousado, né? E você conseguiu. Na minha história de vida, eu nunca fui tão ousado assim no cabelo. Nunca. Adorei, não. Então, sensacional também. Novamente documentando ali todo o processo do cara, deixando ele falar, deixando ele trazer quais eram as dores, por que ele queria aquela mudança acima de tudo. Porque normalmente quando o paciente ele chega para você querendo emagrecer, querendo fazer um procedimento estético, não é só o procedimento, não é só o emagrecimento. Tem sempre um motivo maior por trás. Então ele sempre tem um motivo de, nossa, eu quero me olhar no espelho e me sentir bem. Vai ter sempre um motivo que vai remeter a alguma emoção. Nunca vai ser só por vaidade, sempre vai ter uma emoção mais profunda. E quando você deixa a pessoa falar e vai ali criando, documentando esse processo dela, você consegue criar muito forte essa conexão emocional com a outra pessoa que está assistindo do outro lado. E novamente, as pessoas vão comprar pela emoção e só no final elas vão justificar ali com a razão. Você vai morrer. Um dia vai ser só uma foto numa estante empoeirada. Depois de um tempo, nem isso. Ninguém vai lembrar que você existiu. Você vai morrer, mas enquanto isso eu recomendo que aproveite a vida. Abrace mais seus pais, afinal, eles também vão morrer. Brinque mais com seu filho. Beije mais sua esposa, beije mais seu marido. Faça mais sexo. Viaje mais. Arrisque mais, ligue mais para os seus amigos, fique menos tempo na frente das telas. Se você está assistindo a muitas histórias, você está vivendo poucas. Nessa vida, você só tem certeza de duas coisas. A primeira é que você vai morrer. E a segunda é que quem comprar a oferta da Black Friday do Ladeira vai ter acesso a todos os meus cursos, até os cursos que eu ainda nem criei, pelo resto da sua vida. Você vai ter conhecimento para criar a vida dos seus sonhos. Nunca mais vai ter que gastar R$1 sequer com curso de marketing, pelo resto da vida. A vida acaba, mas enquanto ela durar, você vai ter acesso a todos os meus produtos. Aproveite a vida e venda todo santo dia. Então, sensacional esse criativo aí. Todo esse link, toda essa história que o Ladeira faz, se eu não me engano, ele vendeu
recorde absurdo durante a Black Friday, quando ele fez essa oferta muito por causa desse tipo de criativo. Então, quando você consegue criar, fazer toda uma história ali, ao invés de só falar do seu produto, só falar da parte técnica e trazer de fato essa emoção e conectar com as pessoas, você vende 20 vezes mais, 50 vezes mais e consegue também atrair os pacientes mais qualificados. Não, nem precisou aparecer. Só Ele um colocou... áudio. Exatamente. Só narração por cima e os takes ali de outros momentos que já tinham gravado da vida dele. Então, muitas vezes você nem precisa aparecer de fato. Você pode ficar... Aqueles antes e depois também é muito mais documentando o próprio paciente. Então, se você tem dificuldade em frente às câmeras, às vezes essa é uma ótima solução. O importante é você conseguir criar essa conexão emocional com o teu público e sair fora daquela pecha de anúncio que parece anúncio, porque isso gera aquele fenômeno do ad blindness e as pessoas só ignoram. E aí o teu resultado com tráfego ele vai lá embaixo, só lead desqualificado, além de desqualificado, lead caro. Então é importantíssimo a gente tomar conta disso, porque o criativo, ele é e sempre vai ser o 80-20 ali. Vai ser responsável por 80% dos resultados que a gente tem com tráfego. Então assim, só para fechar essa ideia, a má notícia é que o botão mágico para gerar lead qualificado não existe. Então, como todo mundo aqui levantou a mão, até eu gostaria que existisse um botão mágico, mas ele não existe. Só que a notícia boa é que a verdadeira mágica é conhecer o seu público como ninguém, produzir o tipo de conteúdo que eles estão pesquisando, o tipo de conteúdo que eles consomem de verdade ali nas redes sociais, quando eles entram no Instagram, para sair fora desse fenômeno de não parecer um anúncio, parecer de fato um conteúdo nativo, criar principalmente essa conexão emocional com cada um ali dos espectadores, das pessoas que estão assistindo os teus vídeos, para que elas comprem pela emoção e só no final justifiquem pela razão. E eles têm que pensar, no final das contas, quando o teu lead estiver assistindo os teus criativos, o que eles têm que pensar é mais ou menos algo como essa frase aqui, ó. Putz, esse cara sabe exatamente o que eu tô passando. Ele sabe exatamente quem sou eu, quais são as minhas dificuldades, o que eu passo no dia a dia. Então, tipo assim, putz, esse cara tá falando comigo. Ele tem que pensar isso, que aquela mensagem, que aquele vídeo foi feito especialmente para ele e para o momento de vida que ele está vivendo. Então essa é exatamente a sensação que a gente quer gerar quando a pessoa assistir o nosso criativo em vídeo do outro lado. Então sempre vai ser pautado por isso daqui. Então, bom, sua missão saindo daqui é muito simples. É sair daqui e começar a gravar criativo. É muito simples. Não é fácil, mas ela é simples de executar. É sair, começar a gravar. Os primeiros não vão ser fáceis e muito provavelmente os primeiros eles não vão ser bons, eles vão ser ruins, mas a única forma de ficar bom em gravar criativo é gravando criativo. Então faz 10, faz 20, faz 30, faz o máximo que você conseguir por semana, que uma hora o negócio vai começar a ficar bom. Inevitavelmente, se você sempre buscar essa melhora constante, uma hora o negócio vai começar a melhorar e os resultados eles vão aparecer, porque esse é o grande segredo de atrair leads qualificados e de pacientes que realmente têm essa intenção de compra ali, que sejam high ticket, que venham aquecidos, que queiram passar ali o cartão, comprar tuas consultas e comprar os teus protocolos. E acho que é mais isso que eu queria trazer. Valeu demais, agradeço muito vocês. Tamo junto, meu povo. E é isso.